Olá, um dia desses fui questionado sobre arte digital, sobre o valor da arte digital. Enfim, algumas pessoas acham que a arte digital ela é menor em termos de valor e de arte do que a arte convencional. Então a ideia desse vídeo é explicar para você como que a coisa funciona e que não é simplesmente copiar uma imagem da internet e mandar imprimir. Tem uma série de critérios e acaba envolvendo a própria arte e a habilidade do artista em executar a arte digital. Vamos lá. Eu gosto de trabalhar com Photoshop na construção de arte digital, mas antes eu preciso te explicar um termo técnico. Por que não dá para utilizar a maioria das imagens que vem da internet? E para isso, eu vou primeiro demonstrar para vocês as técnicas que eu utilizo. Primeiro, eu gosto de trabalhar com pastel. Quando eu quero trabalhar de uma forma mais, vamos dizer assim, solta, eu gosto de trabalhar com pastel, ou giz de cera, ou carvão. Então eu vou fazer uma demonstração bem rápida aqui. No Photoshop eu tenho uma série de pincéis e esses pincéis eles têm características específicas de acordo com cada mídia que você utiliza para riscar ou para trabalhar a sua arte. Então depende da escolha. E você ainda tem uma lista de vários tipos de pincéis que você pode utilizar e pode criar os seus também. Então eu vou escolher aqui pincéis de mídia seca, vou anexar e eles vão se posicionar aqui na parte inferior das janelas, da janela de pincéis. Eu vou usar esse crayon aqui. Aí eu vou escolher uma cor qualquer, pegar um cinza e vou rabiscar aqui só para você ver como que o processo se dá. Então eu tenho a resposta exatamente de como a mídia se comporta naturalmente. E aí eu consigo fazer artes como essa daqui. Então depende da sua habilidade. Um outro tipo de possibilidade de arte digital é a aquarela. A aquarela já é uma coisa bem mais suave, mais aguada. E também tenho pincéis do tipo aguado. Então eu tenho aqui na parte inferior dos tipos de pincéis, os pincéis de mídia aguada. Vou anexar, eles vão se posicionar aqui na parte inferior. E aí, opa, esse é ódio. E aí eu tenho aqui as mídias aguadas. Então aquarela com opacidade suave. Vou aumentar aqui o tamanho do pincel. O interessante da aquarela é que, como é uma coisa aguada, ela vai sobrepondo as cores, né? Então, por exemplo, se eu passo azul uma vez, passo de novo, então eu tenho umas áreas mais intensas e tenho áreas mais aguadas. E é diferente do efeito que é possível de utilizar aqui no Photoshop. Então, esse negócio de vir aqui, escolher o efeito aquarela, não vai ficar igual, ele fica uma coisa dura. Quebra o galho, mas não tem arte aí, é só um efeito. O outro tipo que eu gosto de trabalhar é com aerografia. A aerografia ela exige uma habilidade muito grande no desenho, nas seleções e como aplicar essas tintas de maneira suave. Vou fazer um exemplo aqui bem simples para você ver. Usar essa própria tinta azul aqui. Vou controlar a opacidade do pincel para ir pouca tinta. Vou passar aqui na borda. Vou pegar um tom mais escuro e vou repetir o processo. Então eu consigo ir fazendo
sobreposições de cor que vão dando maior ou menor resultado em termos de meios tons. E vou fazer também um brilhozinho aqui. Opa! Vou pegar o pincel adequado aqui. Peguei errado, perdão. E aí você pode ir retocando. Então o legal é que você pode definir as luzes e as sombras com passagens bem suaves, como a gente vê nessa arte do Hajime Sorayama. Tranquilo? Muito bem. E a técnica que eu mais gosto de utilizar é a pintura a óleo. E a pintura a óleo, mesma coisa. Eu tenho meus pincéis específicos. Eu posso colocar pincel de mídia seca, posso colocar pincéis naturais. Tem uma série de pincéis aqui. Vou pegar os pincéis naturais, vou anexar e eles vão se posicionar aqui na parte inferior. Então, por exemplo, um pincel seco. Aí eu vou utilizar... Opa, preciso vir aqui para poder funcionar. Ó, vou passando, pego uma outra cor, vou passando, pego uma cor mais clara. Aliás, vou pegar uma cor mais contrastante aqui, um amarelão. E vou passando. Então eu consigo chegar num resultado natural, mesmo trabalhando aqui no computador. E a coisa, ela não é tão simples quanto parece em termos de reprodução de arte. Eu vou fazer um exemplo típico. Vou fechar isso aqui, que foi só uma demonstração. Eu vou fazer um autorretrato. Criar um arquivo novo. Eu vou fazer uma tela de 80 centímetros por 80 centímetros. Para você fazer a impressão digital, a resolução mínima sugerida são 100 pixels por polegada. Eu acho que ainda não fica boa. Eu gosto de trabalhar com 200 pixels por polegada. Aí eu vou ter uma qualidade excepcional na minha arte. Eu posso trabalhar também com 300 dpi, mas é uma resolução muito alta. 300 dpi é mais indicado para impressão. Olha o tamanho, 80 por 80. Vou dar um OK. E farei um autorretrato. Vamos entrar aqui no Facebook. Vou pegar essa foto minha como referência. Copiar a imagem. E vou inseri-la aqui na minha área de pintura. Olha o tamanho que isso ficou. Eu não posso imprimir isso. Ah, mas você aumenta. Legal. Vou aumentar. O que acontece quando eu aumento? Eu vou perdendo qualidade na imagem. E olha, eu estou em 25% de visualização. Se eu enxergar 100%, nem 100%, 66%. Olha como a minha imagem, ela perde detalhe. Eu não posso mandar imprimir isso. Então a arte digital não é isso, copiar do que está pronto da internet e mandar para a gráfica. Se você realmente quer trabalhar com arte digital, você precisa refazer essa imagem, redesenhá-la e pintá-la. Então, geralmente eu trabalho assim. Eu aumento a imagem, mesmo ela estourando. Aí eu crio uma camada nova. Nessa camada, eu faço um trabalho de marcação, para eu não perder tempo fazendo desenho. Eu vou pegar um pincelzinho do tipo caligráfico, que é só para eu marcar os pontos que realmente me interessam. Vou pegar esse número aqui, vou aumentá-lo um pouquinho. E aí eu vou fazer uma marcação aqui nos olhos. Opa,
Vamos pegar um preto que fica melhor para eu ver depois. Está muito grande. Vamos diminuir. Então eu vou fazer uma marcação aqui no olho. Depois eu me viro com isso aqui. Isso aqui é só para me agilizar o processo. Vamos marcar aqui. Marcar essa parte. Esse nariz bonito grego que Deus me deu. Marcar a boca. Que boca bonita, hein? Vou dar uma rabiscada aqui na barba, mais ou menos a parte aqui do maxilar. Então eu uso isso como se fosse uma mesa de luz, que aí eu ganho tempo no processo do desenho, que geralmente é onde come mais tempo na hora de fazer qualquer arte, né? Esse cabelo que o tempo levou. E por último, fazer uma marcação aqui da camiseta. Pronto. Então eu fiz uma marcação. E é sobre essa marcação que eu vou fazer toda a pintura. E eu também deixo a foto do lado para ir aproveitando com o conta-gotas do Photoshop as tonalidades de cores. Assim eu não preciso criar uma paleta, então agiliza bastante. É isso aí, vamos acelerar.
Dei uma acelerada agora para você ver a obra pronta. Acho que não vale a pena você ficar vendo pincelada por pincelada. Eu quero mostrar aqui o seguinte, que o resultado final ele é muito parecido com a pintura óleo sobre tela. Então dá para perceber as passagens tonais, as manchas que imitam ou concretizam as luzes, as sombras, criando uma ilusão de ótica de profundidade, de forma e de volume. É isso aí. Espero que você tenha entendido qual a diferença entre você pegar uma foto, ampliar e mandar imprimir e você realmente refazer essa imagem com habilidade pictórica. Beleza? Abraço, até uma próxima.